Então, primeiramente, com a palavra, o doutor Vinícius. Inicialmente, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma grande satisfação eu estar aqui nesse Congresso Nacional dos Promotores do Júri em Porto Alegre, debatendo com os colegas as estratégias e maneiras de persuasão no Tribunal do Júri. Porque quando um promotor ele tem diante de si a tarefa de convencimento, a gente sabe que a gente quer fazer uma boa explanação. Mas o fundamental é que a gente obtenha o resultado, porque nós acreditamos firmemente que as nossas teses são as teses que vigoram para a defesa da sociedade. E quando se fala de um tema arquétipos e retórica, é um tema bastante amplo. E quando eu percebo a palavra arquétipos, eu penso em Carl Jung, que é um grande psicólogo. Ele falava do inconsciente coletivo. Então, os arquétipos vêm ser justamente aquelas ideias centrais, aquelas ideias primitivas que vão fazer dar sentido à nossa percepção da vida. E claro que a percepção que nós tenhamos acerca da vida, ela vai influir de maneira significativa na nossa atuação no Tribunal do Júri. Por isso que se fala que mente ou psique e cultura estão intimamente ligadas, porque a mente é preenchida por valores culturais que se amoldam, que modificam ao sabor das injunções. E nós sabemos que, recentemente, os crimes e a de honra, antes se falava em lavar a honra no Tribunal do Júri, era uma tese, inclusive, defendida por vários advogados. Hoje é uma tese que não é aceita pela contextura do panorama arquétipo social. Nós vamos ver que Simone de Beauvoir, lá em 1949, quando ela escreveu O Segundo Sexo, ela dizia que ninguém nasce mulher e torna-se mulher. E são construções culturais que vão influir de maneira significativa no Tribunal do Júri. Ao pensar o tema para essa palestra, eu tenho várias outras questões que eu podia começar do ponto de vista histórico, mas eu resolvi abordar um tema que é um tema muito caro ao promotor do júri, que é a questão da ciência. Não a ciência em si, mas como a ciência é vista pela população, pelo jurado, pelo promotor, pelos advogados, e como essa percepção ela tem uma importância nodal no Tribunal do Júri. Eu, recentemente, participava de uma sessão de um júri que era um caso de tentativa de feminicídio. O réu ele estava em vias de separar-se da sua esposa, mas ele ainda morava com a sua esposa dentro da casa. Por volta de 10 horas, ele estava de pijama na casa, conversando e tudo. Ele tentou matar a esposa 4 horas da madrugada, ele deixou o seu carro lá com combustível, ele deixou todas as condições postas, pegou a arma, atirou, ela correu para dentro do banheiro. Quando foi ocorrer a sessão do júri, a defesa arrolou o psiquiatra particular do réu para que ele pudesse prestar depoimento em juízo. Eu comecei a ouvir o psiquiatra, ele estava dizendo reiteradamente que o seu paciente era uma pessoa que estava muito transtornada em decorrência das situações, das vivências. Aí, após a defesa encerrar a sua inquirição, a juíza perguntou se eu pretendia ouvir a testemunha, eu disse que sim. Aí eu perguntei assim para o psiquiatra, eu falei, doutor, vejamos bem, o réu, ele estava muito consciente do que ele fez. Como o senhor se manifesta que ele estava de pijama? E na hora que ele fez a tentativa de homicídio, 4 horas da manhã, ele estava arregimentado para isso, ele preparou uma arma, ele estava umbilicalmente voltado às suas questões pessoais. Aí o psiquiatra virou para trás e falou assim, eu não sou detetive, não, eu sou médico. Na hora que ele me respondeu dessa maneira, eu disse para ele assim, mas a aquisitação indaga justamente se no momento dos fatos o réu tinha a capacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos. Se o senhor diz que o senhor não conhece os fatos, o senhor não acha que o senhor se demite de cara de qualquer condição de dar qualquer opinião a respeito? Ele ficou assustado. Aí ele continuou falando assim, mas ele estava muito transtornado. Eu perguntei assim, e se ele tivesse bêbado, ele ficaria mais transtornado ainda? Ele disse sim. Aí eu indaguei para ele, mas mesmo assim o senhor sabe que ele responderia? Que existe uma diferença entre transtorno mental e responsabilidade penal? Aí ele começou a ficar mais complicado e tudo. Eu notei que ele estava fazendo uma certa confusão. Eu indaguei se o médico tinha ciência, se a aquisitação perguntava
que era no momento dos fatos, ele tinha a consciência, aí ele começou a falar assim e tudo. Quando eu estava na explanação, eu me lembrei de um cientista chamado Steve Hawking, que ele morreu recentemente, ele até foi acometido de ELA, esclerose lateral amiotrófica, e ele escreveu um livro em 2016 chamando o Grande Projeto. Ele era um ateu convicto, ele começou dizendo assim: porque existe a lei da gravidade, o universo pode criar-se a partir do nada. E um outro psicólogo, matemático de Oslo, ele disse o seguinte: ora, mas se você está dizendo que existe a lei da gravidade, como é que você está dizendo que não existe nada? Isso foi John Lennox. E ele disse o seguinte: não é porque você é um grande cientista que você pode ferir as leis da lógica. Se existe a lei da gravidade, você não pode dizer que não existe nada. Afinal de contas, ele estava confundindo o conceito de nada com o conceito de não ser. E, rigorosamente, ninguém pode predicar qualquer assunto acerca do nada. Mas o que queria Steve Hawking naquela oportunidade? Que ele começou o seu livro dizendo que os filósofos já tinham dado uma contribuição muito grande ao conhecimento, mas que não tinham mais condição de dizer mais nada, que apenas os cientistas teriam condição de opinar sobre esse tema tão espinhoso. O que ele queria, na verdade, é se valer do argumento de autoridade. Ele disse: só eu aqui, por ser um cientista famoso, eu tenho a condição de dizer. E o médico, naquela situação, queria fazer o mesmíssimo raciocínio. Ele diz: ora, eu sou médico, eu vou prestar um depoimento. O jurado vai acreditar na minha palavra, não pelo conteúdo, não por aquilo que ela traz por si, mas em decorrência de quem o fala, porque eu sou um especialista para fazer aquilo. E eu disse sistematicamente que ele não tinha conhecimento de perícia médico-forense, porque o primeiro procedimento é justamente tirar cópia de tudo o que aconteceu, para que o psiquiatra forense ele possa dizer de maneira específica se o seu paciente ou se a pessoa que está sendo periciada tinha condição de entender o caráter ilícito naquele momento. Eu me lembro que o advogado, eu ia voltar para a réplica nessa situação, que o advogado começou a falar: olha, o promotor disse que o médico não sabe nada, ele ficou insistindo isso várias vezes. Quando eu voltei na réplica, eu disse o seguinte: eu nunca disse que o médico não sabe nada, absolutamente. Eu disse apenas que ele não sabe nada de perícia médico-forense e ficou provado que ele não sabe absolutamente nada. Agora, acerca da sua função, eu não posso dizer que ele não sabe nada, nem posso dizer que ele sabe alguma coisa, porque eu não tenho nenhum conhecimento acerca da sua performance profissional. Eu precisava descredibilizá-lo. Ele veio com um argumento de autoridade. E olha que Steve Hawking, que é um dos grandes cientistas responsável pela investigação dos buracos negros, até se fala da radiação Hawking, ele quis fazer uma postura de imposição de autoridade. E quando ele falava que os filósofos não tinham mais nada para falar acerca se Deus existe ou não, se o universo pode criar-se do nada, existindo uma lei da gravidade, ele estava incorrendo num falseamento das leis da lógica. Por isso que é importante entender como a ciência funciona, quais são os seus mecanismos de compreensão. E eu disse no plenário do Tribunal do Júri que eu não estava discutindo medicina com médico, eu estava discutindo epistemologia, lógica do pensamento científico, e eu fiz a seguinte digressão: eu sou promotor de justiça. Se eu chegar num congresso de medicina e disser que foi abolido o crime de homicídio, as pessoas vão ficar pasmas. Elas podem inicialmente tender a querer acreditar, porque eu estou passando um lastro de autoridade, dizendo que eu tenho autoridade moral e intelectual para dizer sobre um assunto. Mas depois elas vão perceber que eu não tenho. Por isso que é importante essa questão referente à natureza do pensamento científico. Um grande filósofo da ciência no século XX é Karl Popper. E Karl Popper dizia que o que torna um conteúdo científico é o chamado falsificacionismo. Ou seja, a declaração tem que ser falseável. Quando um astrônomo diz que o planeta Marte descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, ele faz uma declaração clara e específica. Ela pode ser desprovada. Se algum astrônomo mostrar que essa
esse percurso não é elíptico, ele é irregular, ou ele se dá em forma de círculos, você consegue desprovar. E eu vou utilizar aqui um exemplo que foi dado pelo psiquiatra Guido Paloma num livro sobre a história da psiquiatria. Ele faz o seguinte exemplo: se um médico dermatologista ele vai tratar uma infecção de pele passando um remédio de sarna, quando na verdade era eripzela, essa observação ela pode ser testada num exame laboratorial. Se passar isso no sangue, vai ver que ele deu a medicação equivocada. Se um psiquiatra atende um paciente que está num surto de situação de depressão e ela aumenta a medicação via medicação de lítio, se der certo, ele vai dizer que dá ok. Se der errado, ele vai dizer que não tinha outra coisa a fazer. Ou seja, essa declaração ela não pode ser desprovada. Por isso que Karl Popper, inclusive, negava o status científico à psicologia, a Freud, ao marxismo, porque são coisas que não podem ser desprovadas, elas não são específicas. E olha como é importante esse detalhe no tribunal do júri. No julgamento do maníaco do parque, o Edilson Mogenor Bonfim pediu a quebra, pediu que o jurado não reconhecesse o laudo de semi-imputabilidade, onde se descrevia uma situação de psicopatia, dizendo, inclusive, por uma lacuna da psiquiatria. Não que ela não tenha valor, mas ela não é falseável. Então ele diz, se não há certeza se psicopatia é um desvio, nós devemos derrubar esse laudo. E eu sempre, quando me encontro com situações de semi-imputabilidade decorrente de psicopatia, eu também peço com bastante firmeza aos jurados que não reconheçam, que derrubem esse laudo, porque a maldade não pode ter essas costas tão grandes. Olha a situação de aplicar uma semi-imputabilidade, diminuir a inculpação do maníaco do parque, que era um criminoso nefasto, frio, que era um perigo constante, quanto mais a toda a sociedade paulista. Por isso que é importante a gente entender como a ciência se estrutura como discurso, para que nós possamos saber como debater essas situações. Obviamente que a distinção não pode ser sem ancoragem. Eu estava participando de uma sessão do tribunal do júri em que a vítima tinha recebido golpes provenientes de um instrumento contundente, ou seja, um pedaço de bastão. E isso causou escoriações e ferida contusa. E quando eu estava falando, o advogado, bastante famoso em Minas Gerais, começou a me refutar, dizer que aquilo não era proveniente daquele instrumento. Eu disse assim, aqui consta o laudo. Ele insistia que não era. Aí eu li o livro do Delton Cross, que é o livro de medicina legal. Virei para o jurado e perguntei assim, doutor, em quem o senhor acha que o jurado vai acreditar e aqui hoje? No senhor que quer dar uma de médico ad hoc, ou em um dos maiores legistas da história brasileira? Eu disse, doutor, por favor, cada macaco em seu galho. Eu sou promotor de meio ambiente. Se eu precisar da expertise em questão de barragem, eu vou consultar um geólogo ou engenheiro de Minas. Se for uma questão financeira, eu vou contratar um contador. Mas se for uma questão médica, é ato médico exclusivo. Inclusive, exercer a medicina sem estar paramentado ou com as autorizações devidas é crime de acordo com o artigo 283 do Código Penal. Como ele estava batendo, eu quis refutar e mostrar que ele fazia simplesmente uma observação sem qualquer ancoragem. E agora, quando se fala de ciência, se fala de determinadas maneiras, porque o padrão que ficou recorrente para a ciência é o padrão de Newton. Antes de Isaac Newton, existia a concepção que era de Aristóteles e Ptolomeu, dizendo que nós vivíamos num mundo sublunar, é o mundo da Terra, em que seria o mundo corruptível. E acima desse mundo sublunar existiam as esferas fixas, onde rodavam o Sol e na última esfera das estrelas fixas, e que esse mundo era incorruptível. E Newton descobriu que não, que as mesmas leis, elas funcionam em todo o universo. Ele descobriu a sua mecânica com 3 leis, e ele descobriu a lei da gravidade, dando, inclusive, uma conotação matemática.
porque a gravidade para Newton é uma força que atua no inverso do quadrado da distância. E Newton causou uma revolução no conhecimento. Veja que Karl Marx quis dizer que o marxismo é ciência. E embora eu não esteja aqui para discutir questões ideológicas, obviamente que não é. Mas ela achava que aquele mecanismo de tese e antítese ia colocar o comunismo como meta final de uma sociedade sem governo e como uma utopia que fosse alcançável e que esse mecanismo já estava sendo desencadeado por leis universais. Nós tivemos a frenologia, esse afã de descobrir leis universais onde elas não existem, e a frenologia dizia de características, é Lombroso, a pessoa ela ia determinar se ela era criminosa ou não, de acordo com o seu contorno, do seu crânio, da sua ossatura. Obviamente que essas ideias não se encaixam. Mas quando estamos no tribunal do júri, por exemplo, se nós temos as manchas de sangue no local do crime, que são importantíssimas de serem averiguadas. Quando houve o júri do Nardoni, o Luiz Eduardo Doré tem até um livro muito bom, Manchas de Sangue como Indício em Local do Crime. Eles falaram alguma manifestação, ele disse, ora, se uma mancha de sangue pinga de alguém que está sendo carregada, e se ela está parada, se ela está até 10 centímetros, a mancha é circular. Se ela está a 45 centímetros, essa mancha ela já apresenta alguns dentes. E se for acima de 1,25 m, veja que vão sair manchas adjacentes circulares e também. Ou seja, através de uma observação ali, e ali são as leis de Newton, a mecânica e a gravidade que vão informar qual que é o comportamento daqueles resquícios. Então, nesse momento, nós temos uma prova científica de bastante força. Eu participei, certa vez, de uma sessão do Tribunal do Júri, que um delegado tinha matado uma adolescente de 14 anos. E ele disse que ela tinha cometido suicídio. E ele pediu para que se fizesse a reconstituição. E quando foi feita a reconstituição, ele disse que ela deu esse tiro para cá e ela caiu na mesma direção. A perícia disse que não. Isso é a segunda lei de Newton, porque a força é resultante de uma interação entre a massa e a velocidade. Se deu um tiro para cá, ela tinha que cair para o outro lado. E se tivesse recebido o tiro naquela localidade, tinham que ser gotículas pequenas que tinham que ser projetadas para o teto do carro. E não havia esse tipo de comportamento ou de vestígio no carro. O que se tinha é um sangue por projeção, ela foi colocada no carro para que ela fosse levada até o hospital. Essa mancha de sangue foi batendo no para-brisa, tinha uma mancha por escorrimento e uma mancha por empossamento. E eu disse no tribunal do júri, ele está mentindo porque aqui nós temos a lei de Newton, que é uma lei que não pode ser derrogada. No Brasil, as leis são derrogadas de uma forma tão atroz que Capistrano de Abreu dizia que a gente precisa de apenas uma nova lei, que diga no artigo 1º, a partir de hoje todas as leis vão ser obedecidas. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Nós só precisamos disso. Mas essa lei, baseada na mecânica newtoniana, ela informa verdadeiramente contra as alegações que são infundadas, que não são respaldadas, o que efetivamente tinha ocorrido naquela situação. Mas veja que não só de observações com a lei de Newton existem determinado processo. Quando uma pessoa tem alguma enfermidade ou doença, o que ela faz normalmente é consultar com vários médicos para que ela possa ter várias opiniões. Porque a medicina, obviamente, que tem procedimentos técnicos, mas ela não tem ainda uma filtragem intramolecular. Nesse mesmo júri, discutia-se se a vítima tinha cometido suicídio ou se ela tinha sido morta. Então, a tese que foi elencada pela defesa é que ela teria cometido suicídio e que ela deu um tiro encostado. Veja que nesses casos, quando envolve pessoas principalmente com poder aquisitivo maior, existe a contratação de perícias paralelas.
E uma das perícias, o médico dizia que ele entendia por quê. E quando a vítima foi atingida, ela foi levada para um pronto-socorro. Isso na cidade de Ouro Preto. Depois foi feito um tamponamento dela e ela foi levada para um hospital em Belo Horizonte chamado João 23, que é o hospital referência em traumatologia, que ele cuida desses casos mais acendrados. Então, o médico que foi contratado pela perícia dizia que existia um famoso sinal de Benassi, que é um sinal que dá uma certa negritude aqui na calota craniana. Nessa ocasião, eu peguei esse júri, não era natural da comarca em que eu atuo, eu conversei particularmente com o legista, ele me disse, ora, a informação mais importante, quando ela recebeu esse primeiro atendimento, depois ela foi levada para o hospital que cuida de traumatologia. Nesse momento, ela foi tratada, recepcionada pelo médico que está lá. Esse médico raspou o cabelo dela, cortou a calota craniana, ou seja, ele disse que não encontrou vestígio de fuligem e vestígio de pólvora. Essa é a prova mais importante. Ou seja, a despeito de existirem conformações periciais que são divergentes, esse tipo de perspectiva leva a crer que nós precisamos atuar e analisar efetivamente, porque eu tinha ali duas falas diferentes, e as falas circundadas por serem proferidas por profissionais médicos que teriam habilitação suficiente. Então, nesse caso, como não se trata da mancha de sangue, algo estritamente que funciona de acordo com as leis de Newton, aqui eu precisava avaliar a situação. Por isso que a ciência tem essas particularidades dela precisar ser vista. Agora, algo também que eu acho interessante no campo científico é saber como se opera esse raciocínio científico. A maior parte do raciocínio científico, principalmente para as chamadas ciências das origens. Olha que as ciências das origens, elas têm um parentesco muito próprio, muito próximo com a questão jurídica do processo, porque é uma reconstituição daquele passado que efetivamente tem importância para aquilo que a gente busca. As ciências das origens são a cosmologia, a paleontologia, a biologia molecular. O que é a inferência? A partir de um conhecimento de um determinado ponto, se infere o conhecimento de um ponto seguinte. Por exemplo, quando se fala de cosmologia, nós vamos ver, por exemplo, a teoria do Big Bang, que diz que o universo começou há 13,8 bilhões de anos atrás. Quando nós olhamos para o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. De forma que, se o Sol ele extinguisse hoje, nós demoraríamos 8 minutos para saber. Quando se olha para as estrelas mais afastadas, você vê pelo efeito Doble, que é o chamado efeito desvio para o vermelho, que elas estão cada vez mais afastadas. O universo inicial também era muito quente. Estima-se que no momento inicial da singularidade, ele tinha 16 quadrilhões de graus Celsius, ele foi se esfriando. Ou seja, a cosmologia, ela pega uma informação e infere uma anterior. Ela diz, ora, se o universo ele está se distanciando, ele já teve, num determinado ponto, a 13,8 bilhões de anos, essa é a estimativa temporal, ele esteve concentrado num ponto em que toda a matéria e a energia, elas estavam concentradas num ponto cuja densidade tendia ao infinito. Se ele está mais quente, ele se esfriou. Esse é o mesmo tipo de comportamento ou de raciocínio que é utilizado na perícia forense, que é utilizado e através da análise dos processos. E um dos conceitos importantes aqui, por exemplo, no fato dos Nardoni. E se sabe que a menina Isabelle ela foi jogada do 6º andar. Não se viu essa situação, mas através de informações anteriores se infere, se chega a esse ponto. E aqui nós temos 2 pontos de corte que são fundamentais. Um é da adequação causal. Significa que as coisas que causam determinado efeito, elas têm que ter uma relação com esse efeito. Se um cientista se depara com fuligem,
ou ele vai dizer, ora, isso é proveniente de uma erupção vulcânica e não de um terremoto ou de uma enchente, porque terremoto e enchente não causam esse tipo de resultado. Quando a gente está no júri, uma das coisas que se fala bastante, esses dias, eu participava de uma audiência em que a vítima se queixava, dizia, ora, eu já fui assaltada 2 vezes por esse réu. E a partir do momento em que ele esteve preso, ele não mais voltou a delinquir, ou seja, ele está preso, mas diminuiu consideravelmente o número de assaltos na região. Há uma relação causal entre a aplicação da lei e a efetividade da segurança que se busca dar para uma determinada comunidade. Esse conceito também é muito importante. E também um conceito na ciência que se fala é o da navalha de Ockham, que é um conceito muito importante e utilizado por cientistas. Ockham era um franciscano da Idade Média. E ele desenvolveu o seu raciocínio dizendo que ele precisava simplificar as teses de Aristóteles, que buscavam fazer muitas sistematizações. E ele dizia o seguinte, as entidades não devem ser multiplicadas desnecessariamente. Ora, se eu chego na minha casa e eu encontro poças de chuva ou poças de lama na porta, eu primeiro devo pensar que choveu, antes de saltar para a hipótese altamente improvável que um caminhão carregando um aquário cheio de piranhas bateu com um rinoceronte na rua. Óbvio que aquilo não tem qualquer chance de acontecer. É uma hipótese monstruosamente improvável. Eu participava de uma sessão do júri em que o réu armou-se, arregimentou-se, foi armado com a faca até a casa da vítima. Eu disse, ele ainda quer falar que é legítima defesa? Eu citei a navalha de Ockham. Essa tese concorrente que ele quer expor e dizer que é uma explicação é completamente incongruente. Até porque, do ponto de vista científico, é uma frase de Carl Sagan. Para falas extraordinárias requerem explicações extraordinárias. Ou seja, como a defesa não tinha condição de explicar aquilo, eu disse de forma categórica, como 2 e 2 são 4. Ele se armou, foi e matou. Não cabe se inverter a lógica, inclusive, da linguagem, e dizer que nessa situação quem é a vítima é o réu e o réu que é a vítima. O que se pretende fazer para se fazer essa vitimização de forma que se pudesse abrandar a situação do cliente. É o que o advogado buscava fazer. Uma situação também que eu acho que é interessante, eu até, no primeiro artigo do meu livro, Crime, Literatura e Cultura, eu tive a ideia de fazer esse artigo a partir de uma frase que foi citada no júri de George Floyd. A George Floyd morreu e ele foi julgado nos Estados Unidos em 2020. E o promotor ele disse o seguinte, eu quero apenas que os jurados acreditem em seus olhos. Essa frase, na verdade, que foi mencionada pelo promotor nos Estados Unidos, é uma frase que foi usada por Galileu. Isso está na vida e obra de Galileu, que é de Bertolt Brecht. Galileu é considerado o pai da ciência moderna. Ele é o pai da ciência moderna porque ele passa a experimentar situações. Antes, a ciência baseava-se em elucubrações, raciocínios, perspectivas. E Galileu ele tem aquela famosa tese que ele iam jogar uma pluma e um objeto de chumbo da Torre de Pisa, e que elas iriam cair na mesma velocidade se não fosse o atrito do ar, o que é uma ideia totalmente contra-intuitiva. Mas Galileu estava muito animado com essas suas descobertas referentes à mecânica. Ele estava animado também porque ele desenvolveu as lunetas. Essas lunetas, ou o embrião do telescópio, não foi criado por Galileu, mas foi desenvolvido por ele. E ele tinha um amigo chamado Segredo. Ele diz, olha, eu não tenho preocupação, porque eu tenho a verdade ao meu dispor. Eu vou até a Igreja Católica, ao seu concílio, e vou demonstrar que eu estou certo. E o seu amigo perguntou, mas o que você vai fazer para demonstrar que efetivamente você está correto? Ele diz, eu quero apenas que eles coloquem os seus olhos no telescópio e vejam aquilo que eu vou mostrar. Quando ele chega para defrontar-se com esse concílio de padres, de cardeais, ele vê que existe uma resistência. E olha como isso impacta diretamente na situação do tribunal do júri. Quando ocorrem situações envolvendo policiais,
A primeira coisa que ocorre na televisão é que algumas pessoas dizem que os policiais fizeram aquela ação corretamente, que mataram, mas que tinham que fazer, enquanto grupos de direitos humanos já vão se posicionar de uma forma a priorística acerca daquele fato. O que Galileu ele fez uma objeção a uma grã-duquesa que questionava que a sua versão não estava compatível com a Bíblia. Ele diz, não é importante a Bíblia. Primeiro os dados, depois a conclusão. A ilusão de Galileu é que a ciência fosse de uma forma tão cristalina, que os dados aparecessem de uma forma tão contundente, que não houvesse mais qualquer dúvida. Mas não foi isso que ele encontrou no cenário específico da realidade histórica em que ele vivenciava, que ainda era dominada por outros arquétipos. Então, quando nós estamos num tribunal do júri, em questões que envolvem, obviamente, essas situações de policial se matou, se não matou, nós vamos ver que, a prioristicamente, algumas pessoas, ou alguns grupos, ou algumas pessoas que vão se arregimentar de um ponto de vista ideológico, elas já vão se posicionar anteriormente, sem que elas tenham ido aos dados, como se fosse uma tábua rasa. Então, o promotor do júri, ele dizia ao jurado dos Estados Unidos, em que o policial tinha encostado o seu joelho no pescoço da vítima. Eu quero que vocês vejam isso. Ora, seria muito tranquilo se essa predominância da razão, ela atuasse de uma maneira efetiva, de uma maneira holística, porque um policial ele pode ter cometido excesso ou não. Então, para eu saber se ele comete excesso, eu teria que ter aquela postura de Galileu. Eu vou aos dados como uma folha em branco, como uma tábua rasa, esperar que os dados me informem, e não conformado por uma série de preconceitos ou de ideias anteriores que vão desvirtuar o meu julgamento. Então, veja que essa ilusão. E nós ainda tivemos outra situação. Porque essa situação do V, Galileu ele ainda estava mostrando que é como se fossem manchas ou determinados traços no telescópio, e é preciso saber que quando um promotor se defronta com a prova pericial, essa prova, quem vai decidir a sua validade é um jurado que é leigo. A ciência é feita com correspondência aos pares. A ciência é feita com publicação nas grandes revistas, depois as teorias são aceitas. Mas a ciência, quando se reporta ao homicídio e ao tribunal do júri, ou seja, a decodificação disso, que se um médico ele vai ler um instrumento de raio-x, ele tem que saber como ler aquilo, qual que é a dimensão daquela mancha que aparece naquele objeto ou naquele vestígio que ele investiga. Agora, a ciência para o tribunal do júri é a ciência decodificada pelas partes, pelo promotor e pelos advogados, para que se faça essa demonstração em juízo. Outra situação que também esses arquétipos, eles são bastante gerais, mas eles informam efetivamente a maneira que nós pensamos e atuamos, até do ponto de vista que nós sequer conseguimos perceber que nós estamos sendo influenciados por ideias, ou por ideias primitivas, ou por concepções que passam despercebidas, mas que fazem uma diferença gritante. No começo dos anos 80, o governo de Ronald Reagan decidiu investir naquilo que ele chamava de guerra nas estrelas. Ele achava que ele poderia vencer uma guerra nuclear. Ele achava que isso era possível. Olha que no momento, cada potência, cada superpotência nuclear detinha em torno de 30 mil armas nucleares. Hoje elas têm em torno de 5.500 armas nucleares. Hoje se fala que a OTAN tem que gastar 4 ou 5% do PIB, o que é uma exigência do governo americano. Mas o governo da União Soviética à época, para tentar rivalizar com os Estados Unidos, chegou a gastar 13,5% do PIB com armamento. Essa foi uma das principais razões da derrocada do sistema soviético. Agora, o que é importante? E Carl Sagan, que era um dos cientistas mais famosos da época, ele fez um painel para dizer que não era possível vencer uma guerra nuclear. E são armas de destruição recíproca. Mas esse painel que ele veiculou, e que é a semente do painel climático, que é uma questão, hoje em dia, bastante polêmica, ela precisava ser melhorada ainda. Aí, alguns cientistas voltados ao campo da produção de armas bélicas começaram a fazer críticas.
Ou seja, a ciência também se enviesou de aspectos ideológicos. O que isso é importante no tribunal do júri? Quando se fala da ciência social, desses relatórios, dessas estatísticas, se o Brasil prende muito ou prende pouco, quais são as métricas utilizadas para determinado conceito, nós vamos saber qual que é a entidade que produziu aquele material. Então, há um certo enviesamento ideológico também nas ciências. Esses dias eu estava lendo um livro chamado Humanidade, uma história otimista do homem, que foi redigido por alguns historiadores alemães, em que se falava que o ser humano é bom. Olha, se você fala que o ser humano é bom e se você acredita nessa tese, você vai acreditar que é a sociedade que o corrompe. Esse tipo de conceito é mais favorável a um abrandamento nas punições, a uma absolvição. Se acha, pelo contrário, que o ser humano ele tem uma índole má, ele precisa ser reprimido para que os seus desejos não tornem impossível a convivência humana, você vai partir para uma concepção de viés mais conservador, que vai dizer é preciso a aplicação da lei, a lei precisa ser rigorosa. Veja que o Brasil é um dos países que tratam o homicídio de uma forma mais branda. Atualmente houve até um aumento no feminicídio e na Itália agora o feminicídio passa a ser e é crime punido com prisão perpétua. É preciso um endurecimento das penas. Então essas visões, se mata muito, se mata pouco, quais são as estatísticas utilizadas e quais são as instituições que produzem essas estatísticas? Olha como a situação é dramática e nós estamos discutindo hoje no Brasil se é possível a polícia adentrar em determinados perímetros urbanos e da cidade do Rio de Janeiro. A solução tem que estar de acordo com o Estado. É só o Estado que pode produzir algo que seja benéfico à população, porque o Estado tem a obrigação de cumprir a lei. Claro, se o policial exceder, ele vai ter que pagar e ele presta conta às corregedorias, ele presta conta ao Ministério Público no controle externo da atividade policial. Então é preciso fazer discursos ou arquétipos que valorizem a sociedade. Porque se nós começarmos a aceitar essas concepções e não sabermos de onde elas são provenientes, em que elas fazem defesa de determinadas questões que são, no mínimo, questionáveis quanto realmente ao rigor na captação desses dados, a gente incorre efetivamente em riscos. Esses dias eu estava lendo um livro também, ainda sobre ciência, que é um livro que foi redigido por Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson é um dos astrônomos mais famosos hoje. Ele produz bastante os vídeos, ele até que faz aquele programa Cosmos, que era produzido inicialmente por Carl Sagan. Ele tem um artigo que se chama Lei e Ordem. Eu li esse artigo, aliás, eu li esse capítulo do seu livro com muita atenção, porque eu sou um leitor atento e reiterado das obras de divulgação científica que são produzidas por ele. Inicialmente, ele começa dizendo o seguinte: olha, eu já fui convocado 3 vezes para participar de sessão do júri nos Estados Unidos. Ele ressalta o aspecto cidadão, dizendo que o julgamento pelos pares é fundamental. Isso consta da 6ª emenda dos Estados Unidos, redigida em 1835. Ele faz menção a João Sem Terra, na Inglaterra, que dizia que um dos direitos das pessoas é ser julgado pelos seus pares, a instituição sagrada do Tribunal do Júri. Ele, como americano, ele está firmemente imbuído nesse propósito de cidadania e de funcionamento do sistema de justiça. Mas ele se mostra preocupado, que ele diz o seguinte: olha, no Tribunal do Júri, os advogados que tenham muita capacidade persuasiva, há uma possibilidade das coisas se desvirtuarem. Então, esse tipo de perspectiva, ela não é muito racional do ponto de vista científico. E ele conta que quando ele foi sorteado para o 3º júri, ele foi recusado porque era um caso de roubo. Existia apenas a prova principal, que era da testemunha que viu que o assaltante era aquela pessoa que foi identificada e que ia ser julgada. E nos Estados Unidos, eles julgam vários crimes e não só o homicídio. Ele disse que ele fazia uma palestra dizendo da não confiabilidade dos testemunhos oculares. E que ele foi tão enfático nesse posicionamento que ele foi recusado pelo juiz. Veja bem, ele é um astrônomo.
Quando os astrônomos estudam, por exemplo, os exoplanetas, que são planetas que existem além do sistema solar, a astronomia é a ciência da luz. Ela vai decodificar essa luz no espectroscópio e cada elemento químico ele tem uma certa graduação de cor. Então, é por isso que o cientista, ao decodificar esse material, essa luz que vem das estrelas e reflete, obviamente, nos planetas, ele é capaz de detectar se tem as bioassinaturas e se existe, por exemplo, oxigênio, ou as tecnoassinaturas, que são assinaturas que seriam produzidas apenas por tecnologia. É óbvio que o astrônomo precisa de equipamentos. É óbvio que o astrônomo ele não vai ceder e simplesmente diante de um testemunho. Mas veja que ele está querendo fazer o transplante nu e cru de uma realidade que se aplica a determinado contexto a outro. É claro que no tribunal do júri, e quando se fala de crimes sexuais ou de crimes clandestinos, é a palavra da vítima contra a palavra do réu. Por que que um grande cientista não consegue perceber que não é simplesmente dizer que o conhecimento científico, objetivo, newtoniano, é superior a qualquer outra forma? Não. Não existe racionalidade exclusiva na ciência. A ciência tem um método racional, mas ela não tem o monopólio da razão. Porque se ele procurasse ver como funciona um sistema de justiça ou uma aferição de responsabilidade, ele vai ver que, a despeito de uma fala não ser suficiente para trazer uma inovação científica ou astronômica, ela o é do ponto de vista do sistema de justiça, porque só existe aquela fala. Não há como exigir algo além se no momento, principalmente num crime clandestino, um estupro ou uma violação sexual, normalmente elas são realizadas em espaços fechados, espaços que não se dá acesso a outras pessoas. Já acabou o tempo? Segundo o painel, sim. Acabou o tempo, eu ainda tinha algumas outras coisas a dizer, mas eu achei que era importante fazer essa observação, porque é algo difícil, é algo da ciência, não a ciência em si, mas o que ela tem de discurso. E como nós, profissionais que atuamos no Tribunal do Júri. Eu vou pedir só mais um minuto para eu falar de algo que eu estava previsto para falar, mas que eu não tive a condição. Na Grécia Antiga, nós tivemos grandes filósofos. E um trio de filósofos e é fundamental, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas nós tivemos um trio também de grandes dramaturgos. Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E na primeira peça de Ésquilo, a Orestes. E o que se trata? Da vingança de sangue. Quando alguém matava o outro, e se fosse num ramo familiar, havia uma necessidade de vingança. E essas vinganças elas estavam se perpetuando. Na última peça da trilogia Orestes, e nós tivemos a intercessão de Atena. Atena é a deusa da sabedoria. Atena, ela nasceu da cabeça de Zeus. Ela é mais conhecida por nós como Minerva, na versão romana, que nasceu da cabeça de Júpiter. E Atena diz, basta, eu não vou aceitar mais vinganças de sangue. Agora, nessa coluna de Ares, eu instituo esse tribunal venerando, incorruptível, e que vela sempre acordado e sobre a cidade que dorme. Essa é a nossa função como promotores. Hoje, nós não tratamos de forma mais primordial acerca da vingança privada, mas sim de uma tentativa espúria de grupos criminosos de tomarem o espaço, a legitimidade que só o Estado tem. Quando um promotor de justiça enverga a sua magistratura perante um tribunal do júri e defende a vida e combate o homicídio, há muitas funções que são muito importantes e muito relevantes. Mas Freud dizia em Totem e Tabu que duas regras marcam a sociedade: a interdição do incesto e a proibição do homicídio. A palavra do promotor combativa, tenaz, com firmeza no tribunal do júri é o garante de uma sociedade. Essa é a missão que nos incumbe, ardorosa, difícil, que nos tira talvez anos de vida, que nos dá preocupação, que nos dá fadiga, mas uma função extremamente honrosa e que tem que ser feita com combatividade, com dignidade, com respeito e urbanidade às partes, mas sobretudo com empenho de prevalecer e de combater o homicídio,
que é como diz Hegel, na sua percepção dialética. E a pena é uma retribuição ao crime, para que a justiça, de alguma forma, se restabeleça e se mostre. É isso que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, muito obrigada, doutor Vinícius. Nós poderíamos lhe ouvir por muitas e muitas horas. Ainda tinha muita coisa aqui para falar. Eu sei porque eu conheço a sua obra, conheço as suas palestras e, como eu disse, recomendo fortemente. São obras essenciais para quem labuta no dia a dia do